Então, aqui de praxe, eu pego o texto, dou uma, vou lendo e a gente vai acompanhando junto. E aí eu vou comentando em cima e vocês ficam bem à vontade para abrir o microfone e para trazer alguma coisa, sentindo se está, num momento, cuidando um pouco das ansiedades, percebendo o fechamento das frases e dos pensamentos, e aí fiquem à vontade para entrar com a informação ou com a pergunta, ok? Esse texto escolhido foi o texto do livro que tem o título Autoinvestigação, que são as instruções do Ramana Maharishi, feitos numa época em que ele estava silencioso, então foi feito por escrito, por volta do ano de 1901, tá? Que é a informação que eu passei para vocês. Ele teve uma época que ele ficou em silêncio, logo que ele despertou, ou que teve essa grande transformação por volta dos 16 anos. Ele ficou sentado em silêncio durante mais uns 17 anos, e primeiro dentro de templo e depois em cavernas, e as pessoas cuidavam dele. E tinha um muito próximo que fazia perguntas e ele começou respondendo por escrito. Depois ele desceu de volta para o ashram e tinha satsangs, momentos de encontro e satsang, quase que diariamente, não tenho certeza, mas eu acho que diariamente, ou várias vezes durante a semana, para responder perguntas oralmente. E aí alguns compilaram, algumas pessoas escreveram. Ramana mesmo nunca escreveu nada, né? Então, os seus discípulos, que é um nome que para a gente soa meio estranho, eu prefiro chamar dos amigos que estavam perto, absorvendo aquela capacidade do Ramana, na sua despertude, de transmitir. Porque muitos despertos, eles não têm tanta habilidade no transmitir. Não é necessário que um desperto seja um professor. Isso é uma questão de um talento mesmo, de uma habilidade do eu individual de ser esse canal de transmissão, de ser essa transmissão. E aí o Ramana, com essa habilidade, ele falava muito e transmitia muito. Vou pedir para vocês ficarem atentos para assim que entrar, desligar o microfone. E aí vamos. O texto, então, essa primeira parte do texto, chama-se Realize a Perfeita Bem-aventurança através da constante meditação no ser. É o primeiro capítulo. E o primeiro subtítulo é Investigação no âmago do nosso próprio ser. O sentido do eu, expresso em todas as nossas sensações como eu vim, eu era, não é natural e comum a todos os indivíduos? Ao analisar o significado desse fato, chegamos à evidência de como o movimento e as funções análogas pertencem ao domínio do corpo. Essas sensações só se manifestam dessa maneira por uma única razão, porque o corpo está identificado como o eu. Entretanto, pode o corpo ser essa consciência do eu? Essa é a primeira questão, essa é a primeira pergunta, porque essa investigação que a gente faz aqui juntos, essa autoinquirição, é uma jornada de um olhar existencial. Olha como o que ele está apontando aqui olha como a nossa identidade de eu está muito ligada a esse personagem, a esse corpo que está aí sentado. Olha que quando eu falo eu, me refiro a essas funções desse corpo. Eu estou cansado, a mente está muito agitada, minha mente está muito agitada, eu, meu. Tem essa associação muito intensa com o corpo. E todo o trabalho de um bom apontador, de um bom professor de Advaita, de um bom transmissor da verdade, é esse convite para desfazer essa confusão de identidade. É para ir te mostrando como essa identidade colocada no eu e esse eu colocado no corpo gera toda uma confusão
que, através dessa confusão, o nascimento de sofrimentos e de uma busca eterna. É esse desmontar da identidade com o corpo, desse eu ligado ao corpo, que esses apontamentos fazem, não por um ensinamento mental, não para que haja mais falas que agora eu sei sobre elas, mas para que te dê um instrumento extremamente poderoso de reconhecimento da sua verdadeira identidade, infinita, eterna, intocada pelo mundo das manifestações, inerente a cada manifestação, porém sem identidade com qualquer manifestação. E é aí que essa investigação, no âmago do nosso próprio ser, começa com essa questão. Pode o corpo ser essa consciência do eu? Antes do nascimento, continua ali no parágrafo seguinte, esse corpo não estava na consciência do eu. Ele é composto dos 5 elementos. Está ausente durante o sono e, eventualmente, se torna um cadáver. É evidente, pois, que o corpo não pode ser essa consciência do eu. E aí ele faz uma distinção lá na nota de rodapé. O eu, com E minúsculo, refere-se à personalidade humana, a essa confusão básica de identidade ligada ao corpo, à psique, às emoções, aos pensamentos. Essa manifestação que é esse corpo, essa mente, essas emoções e esses pensamentos, quando confundidos e identificados com eu, é referido com E minúsculo. O eu referido com E maiúsculo designa o ser, o objeto da autoinvestigação. Quem sou eu? Então, sempre que vocês, então, no texto, se depararem com E maiúsculo, está se referindo ao ser, a isso que é imutável e sempre presente, inerente a toda manifestação, enquanto que a superfície das manifestações estão sempre em transformação, sempre em mudança. Aquilo que é inerente, imanente a cada manifestação, o ser, que dá ser a todas as manifestações, é então designado no texto com E maiúsculo, eu com E maiúsculo. E é através da eliminação das confusões com as manifestações que vai se revelando a verdadeira identidade com esse eu, com E maiúsculo, com o puro ser. E essa primeira aproximação, olha só, olha como isso é clássico e em todas as escrituras vocês vão estar encontrando isso. A consciência do eu não pode estar ligada ao corpo. Uma consciência de eu não pode estar ligada ao corpo, porque o corpo é composto de elementos. É observado. Os elementos sempre em mutação. Está ausente também durante o sono. No sono profundo, a identificação com o corpo e com a mente não está presente, como está aqui no tempo de vigília. Na hora que eu acordo, há essa identificação, ou essa percepção desse objeto que é o corpo, dos pensamentos e das emoções. No tempo de vigília, há essa contração do eu nessa manifestação que é o corpo com seus pensamentos e suas emoções. Porém, durante o sono profundo, onde não há contração no corpo nem na mente, faz com que a gente comece a perceber que há uma consciência presente
imutável, que não pode estar ligada ao corpo, que não pode estar ligada à mente. Então, é por exclusão, é por eliminação daquilo onde a gente colocava a identidade, reconhecendo que não pode estar no corpo. Essa consciência de eu sempre presente não pode ser colocada no corpo quando o corpo não está, a consciência de eu continua presente. A consciência do ser, o ser continua presente. É evidente que o corpo não pode ser a consciência de eu. O corpo é um objeto feito de elementos, surgindo na consciência do eu. Esse sentido de eu continua no próximo parágrafo, que no momento emerge do corpo, é chamado também de ego. Ignorância, ilusão, impureza ou indivíduo. Dê-se conta agora, enquanto essas palavras estão sendo reverberadas, como que um senso de eu está presente para além do próprio corpo, que quando emerge relacionado ao corpo é também chamado de ego. E nas escrituras é chamado de ignorância, ou de ilusão. É também chamado de impureza, ou de indivíduo ou jiva. É chamado de ignorância porque há uma deturpação da sua real identidade infinita, sempre presente, inerente mesmo em todos os momentos, confundida com o eu individual, contraída no eu individual. Por isso também chamado de indivíduo ou ego. O ego já é essa estrutura desse eu individual carregado com suas memórias, seus pensamentos, suas emocionalidades, tomados como minhas as experiências vividas, o jeito de se comportar, como sendo esses jeitos, essas emoções, esses pensamentos, aquilo que me define. E esse é um ponto fundamental. O que é chamado de ignorância é se definir através dessas manifestações ligadas ao corpo, à personalidade, ao indivíduo. Então perceba como existe uma tendência a se definir através do indivíduo. Por isso chamado de ignorância, pois ignora a real identidade não restrita, não aprisionada por um comportamento, por uma emoção, nem por um pensamento. Para um pouquinho e medita, e contempla, e reflete. Reflete como, quando você se define por um tipo de comportamento, essa definição não pode ser verdadeira, que muitas vezes o comportamento oposto também surge. Quando você se define através de uma emoção, não pode ser verdade. Pois logo, logo a emoção se desfaz e você começa a se definir através de uma outra emoção que surge. Você não pode se definir pelo seu estado mental. Os estados mentais estão sempre mudando. Uma hora está agitado, cheio de pensamentos angustiantes, turbilhonados. De repente está cheio de pensamentos belos, suaves, harmonizantes. Você não pode se definir pelo seu estado mental, nem pelo seu estado emocional, nem pelo seu comportamento. O que é essa consciência do eu? Por isso também que esse sentido do eu, que se liga ao corpo e à personalidade, chamada de ego, como ele diz aqui, ignorância, ilusão, impureza, o indivíduo.
E impureza aqui, a gente tem que lembrar que essas falas estão vindo lá do outro lado do mundo, na Índia, e algumas metáforas são muito comuns lá na Índia, desde muitos séculos atrás, e uma delas é a do espelho. Disse que um espelho, ele, quando coberto de impurezas, deturpa as imagens. As imagens não se refletem completamente límpidas. E é por isso que a gente encontra nesses apontamentos da não dualidade essa palavra de pureza, de reconhecimento da pureza da mente límpida e clara, que reflete a realidade, que apenas quando a gente desperta, a gente vê o mundo como ele realmente é. A mente reflete tudo como realmente é. Então é nessa identificação com o corpo e com a personalidade que isso que é chamado de ego, de indivíduo, de ignorância, de ilusão, é também chamado de impureza. E eu tenho costume aqui de chamar de distorção, fazendo uma metáfora com um copo que você coloca água e coloca um lápis dentro da água, o lápis parece quebrado. A água, por ser um meio de densidade diferente do ar, faz parecer que o lápis está quebrado, e quando você tira, o lápis está inteiro. Então, é uma distorção a identificação com o corpo, e ele convida o Ramana a que estejamos investigando, vendo, investigando aqui significa vendo, reconhecendo, que a identidade com o corpo não pode estar ligada ao corpo nem às suas funções, nem ao corpo físico grosseiro composto dos 5 elementos, nem ao chamado corpo sutil ou mente com seus pensamentos, seus comportamentos, suas emoções. Então esse é o primeiro ponto de investigação. Vou só terminar esse parágrafo e aí a gente começa a conversar um pouquinho, né? A finalidade de todas as escrituras é essa perquirição do ser, é essa contemplação vívida. Perquirição não é um movimento apenas intelectual e mental, mas é um reconhecimento vivo, pulsante do ser. Está declarado nelas, nas escrituras, que a destruição do sentido do ego é a libertação. E aí, muitas vezes, a gente encontra uma confusão, né, nos apontares que não são muito, que não vêm de um ser com uma clareza total, fala que você tem que destruir o ego. A destruição do sentido do ego. E aí eu começo a tentar eliminar esse eu, essa manifestação de um indivíduo que continua aí, assim como a manifestação do Sol continua, a manifestação das galáxias continua, a manifestação dessa individualidade continua, mas o sentido de identidade não é mais colocado nela. Essa é a destruição do sentido de identidade colocada no ego, no indivíduo, no corpo. E eu faço isso seguindo todas as boas dicas, as boas placas, reconhecendo que essa ideia construída de um eu colocado no corpo, na personalidade, ela é uma distorção, que quando eu vou olhar aquilo que é a consciência do ser, o sentido do ser, a verdade do ser, ela não se restringe ao corpo, nem às emoções, nem ao comportamento, nem aos pensamentos. Isso é a finalidade de todas as escrituras e de todos os ensinamentos. E ele exclama: como, pois, se pode permanecer indiferente a essa verdade? Pode o corpo, que é inanimado como um pedaço de madeira,
refulgir e funcionar como eu? É óbvio que não. Portanto, refugue esse corpo inanimado como se de fato fora um cadáver. Nem mesmo murmure a palavra eu, com E minúsculo, mas investigue intensa e profundamente, dentro de si próprio, o que é que agora brilha no âmago do coração como eu, com E maiúsculo. Investigue agora, intensa e profundamente dentro de si próprio, o que é que agora brilha no âmago do coração como eu. Daqui a pouquinho já, deixa eu ler primeiro o Devaraj aqui, o corpo como veículo dos sentidos, e estes mesmos sentidos, como sensíveis à realidade, não reforça a ideia de que o corpo é a fonte da consciência. Sim, a grande confusão, Devaraj, é porque o corpo, como veículo dos sentidos, e os sentidos sensíveis à realidade, faz com que a confusão aconteça, porque o corpo e os sentidos, eles não são conscientes em si. E é essa investigação e é esse cuidado que a gente vê nas escrituras e no Ramana, porque essa confusão tem exatamente essa base que se apontou, Devaraj. Por estar no corpo, os sentidos, a função dos sentidos, e pelos sentidos serem a manifestação que faz com que o mundo inteiro também surja, ou através dos sentidos o mundo inteiro surge, o que há de confusão é colocado como se os sentidos tivessem consciência, mas quem tem consciência não são os sentidos, e é essa que é a investigação. O que brilha no âmago do coração como eu, que reconhece os sentidos, que reconhece, por exemplo, o ouvir e os sons escutados, que reconhece o ver e os objetos vistos. Não é esse corpo. Esse corpo também é percebido como um dos pontos dessa trindade, o objeto visto, o ato de ver e o instrumento de ver. O corpo como um instrumento dos sentidos, onde as funções dos sentidos estão aí presentes, funcionando, ele mesmo não é consciente. Uma consciência que é consciente de que há alguém vendo alguma coisa. Olha como essa frase, ela é tão precisa e detalhada. A consciência de alguém vendo o visto, alguma coisa. Para além dessa trindade que é a manifestação, a consciência presente, maior do que qualquer um desses, desses objetos, desses fenômenos da manifestação. E aí o Devaraj colocou o corpo como um fantoche. E essa é uma das formas de se olhar. Perceba que nenhuma definição do corpo é definitiva. Não há uma definição definitiva do corpo. Há aproximações, há ideias, há modelos para ajudar o olhar a ir além do corpo. Se você vê o corpo muito denso, como nós fomos treinados durante alguns séculos, de perceber esse corpo como uma densidade, vê-lo como um fantoche animado energeticamente, com prana, é muito comum. Uma outra forma de ver o corpo é ver que ele é uma construção dos sentidos. O corpo em si, como matéria,
só é percebido através da percepção. Você não pode me provar que o corpo existe. Você pode provar que há visão desse objeto chamado corpo, que há sensação, toque, que há cheiro, ou seja, apenas que há percepção. Então, tem níveis de ensinamentos que vão de acordo com o momento de percepção de cada um. Enquanto a percepção ainda está muito densificada no grosseiro, a gente pode dizer, Devaraj, que esse corpo é como um fantoche. Um fantoche animado com prana, com uma força sutil, que faz com que pulse uma vida e funcione os sentidos, e tudo isso percebido na consciência que eu sou. Porém, quando há uma sutilização da investigação, e eu percebo que os objetos chamados grosseiros nada mais são do que percepções, uma construção de um novo modelo energético fica mais próximo. Tudo modulações de energia. Modulações de energia da própria percepção, ou seja, a manifestação de tudo, inclusive desse objeto pessoal, assim como de todos os objetos, é pura percepção. Forma, luz, cor, cheiro, sons, pura percepção, muito mais em movimento do que esses nomes como substantivos, muito mais ouvindo, cheirando, vendo, e o vendo, cheirando, numa unicidade, numa imanência onde tudo simplesmente é, nessas miríades de formas em transformação constante, que nenhuma delas pode carregar a minha identidade última. Descansa um pouquinho nessa contemplação agora, de como esses modelos se adequam, na verdade, a níveis de compreensão mental. E é por isso que as escrituras dão um monte de entrada, um monte de modelos, para que não deixe desamarrado nenhum tipo de construção mental e que todas as construções mentais te levem para a percepção do ser como fonte e substância de tudo que existe. Qualquer tipo de fala, então, Devaraj, não é verdade. É apenas um modelo que ajuda a organizar as confusões e que te fazem revelar o ser como verdade e substância de tudo o que é, inegavelmente, indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, invariavelmente. Intensa e profundamente terminou esse parágrafo. Investigue dentro de si próprio o que é que agora brilha no âmago do coração como eu, com E maiúsculo, lembrando na nota que o eu com E maiúsculo refere-se ao ser. A isso imanente e sempre presente em cada evento, em cada momento. E veja tudo mais como um fluxo mutável. Então, Jaya, traz a sua pergunta antes da gente ir em frente, nesse finalzinho. Traz a sua Dá para pergunta. ouvir aqui, Vide? Dá sim, tá ótimo. Tá ótimo. Tá, tem uma percepção aqui dessa diferenciação do ser e do corpo, o corpo sendo no ser, mas tem uma atividade aqui que mostra um caminhar onde a percepção de cada sensação, o soltar, adentrar nesse corpo, entrar e soltar cada percepção num silêncio, numa quietude física mesmo e mental,
um caminho para aproximar, como se o corpo pudesse entrar em sintonia com o ser. Se a gente se permite relaxar no que é, um certo fazer, não necessário, mas que, de certa forma, quase que pesa a vida, porque a gente entra em sintonia. E é descansada, algo assim, mas a partir de um estado de presença, na sensação, no ser, estar presente. Como um fazer, sim, mas um fazer do corpo que gosta do infinito e se aproxima dele a partir dessa ação de quietude, de meditação, quem sabe, ou de respiração, ou de presença em si mesmo, no próprio corpo, voltando para si, para poder acompanhar o infinito, algo assim. Então, Jaya, compreendi bem tua pergunta, e aí está faltando um elemento na sua pergunta, né? E eu te respondo te instigando a investigar quando é que o corpo está fora do ser. Quando é que o corpo pode estar fora do ser? A confusão não está no corpo, quer ele esteja tenso, quer ele esteja relaxado. A confusão está numa compreensão, numa conceitualização e também num vínculo, também é conceitual, é um pensamento, de que quando o corpo está mais solto, relaxado e aberto, ele está mais próximo do ser. Um corpo existente, ele mesmo já está totalmente imerso no ser, qualquer que seja a característica dele. O que precisa ser desfeito não é exatamente as estruturas corporais, mas é uma compreensão da inevitabilidade do ser. O ser é inevitável, ele está sempre presente. E aí eu complemento, Jaya, que essa contração confundida com o corpo, essa contração de compreensão, confundida com o corpo, tem como consequência contrações também no corpo. E que nesse relaxamento do corpo existe a possibilidade de uma abertura para que a compreensão se volte para a sua real identidade. A descontração do corpo, por um momento que a gente vive cultural de muita agitação e um corpo muito contraído, essa descontração do corpo com certeza traz sensações agradáveis para indivíduos e pessoas que estão em estados de muito sofrimento e muita confusão. É um alívio apenas momentâneo e passageiro, ainda que dure por anos, ainda que transforme uma sensação dolorida em uma sensação não dolorida, igual a medicina retira um apêndice supurado, esse relaxamento do corpo pode trazer uma saúde para o próprio corpo. Porém, o próprio corpo, imerso sempre no ser, inevitavelmente o ser, não pode ser ele a fonte que vai revelar o ser. A revelação do ser se dá na confusão, na raiz da confusão. A raiz da confusão não é o corpo. A raiz da confusão é a identidade, portanto, uma compreensão ou uma forma de olhar de identificação com o corpo. O que há de necessidade de deslocamento é a compreensão de que o corpo não é tua real identidade. O corpo, com as suas variações de tensões e relaxamentos, pulsam essas tensões e relaxamentos, como tudo que é vivo pulsa no ser sempre presente. Oi, posso perguntar, Viz? Que eu entendo super. É só como... Não sei... enfim... Parece que assim, uma ponte, alguns ensinamentos nem ensinam como ponte, né? O passa. Enfim, não como que corpo, a atenção vai estar no corpo. Não isso. Depende que é isso.
simplesmente, de repente, o Plutão entende. O corpo nem se solta seja, parece ver isso, não sei. Mas eu vou pesquisando aqui. É porque, enfim, vamos lá. Sim, Jaya, você vai ter que olhar com calma essa estrutura de conhecimento que você tem, que ainda faz do corpo o canal para esse reconhecimento. E como a gente está, né, assim, mergulhando profundamente, eu vou usar a fala do próprio Ramana, né, que a investigação no ser te remete a um centro chamado de coração. E a Anamita jogou aqui uma pergunta, eu já vou lá, Anamita. Esse centro do coração de conhecimento, de revelação existencial, não de conhecimento, mas de conhecimento existencial, de que o ser que está aí é inevitável e é o que eu sou, qualquer que seja a característica da manifestação. Essa luz que ilumina o corpo, quer ele contraído ou não, expandido ou dolorido, o ser é inevitável. É esse tipo de investigação que está aqui dizendo para não se identificar, não parar no corpo, não se agarrar ao corpo como tua identidade. Por isso que ele dá essa instigada. Pode o corpo que é inanimado como um pedaço de madeira refulgir e funcionar como eu? É óbvio que não. Refugue esse corpo inanimado como se de fato fora um cadáver. Essa instigação dele é para que te leve o olhar para além do corpo, porque se você ficar pensando os estados do corpo, você está parado numa camada ou parada numa camada, tanto faz aqui, né? A intenção, a mente, a compreensão está parada numa camada, na camada do corpo. E a instigação olha na essência. É soltar o corpo como tua identidade. Não necessariamente soltar os músculos do corpo. É soltar a tua identidade do corpo. Medita sobre isso, assim, contempla isso. Não é exatamente soltar os músculos do corpo, mas soltar a sua identidade colocada no corpo. E se no corpo físico tem a ver com o estado dos músculos, do funcionamento dos órgãos. Se colocado no estado de pensamentos, chamado de corpo sutil, a identidade colocada no corpo sutil, eu vou estar me identificando com o que eu sinto, com o que eu penso, com o estado emocional. E aqui o convite dele é: investigue intensa e profundamente dentro de si próprio o que é que brilha agora no âmago do coração como eu. Eu, e esse eu designa o ser, que é o objeto da autoinvestigação. Olha lá nas notas. O eu com E maiúsculo designa o ser, que é o objeto da autoinvestigação. Esse que diz eu sou. Esse ser que dá ser a tudo sem o qual nada é. Um acontecer simultâneo. Pode-se dizer assim, Ângelo, um acontecer simultâneo. Pode-se dizer assim enquanto a mente ainda pensa em fragmentos. Pode-se dizer assim. É também um modelo do mistério inevitável de que tudo é. Vite, Sim. posso? Olá. Eu sinto que, na verdade, é sempre uma das características que eu vejo aqui é sempre tentar trazer isso para a prática, né? O exercício diário. Sim. E eu vivi anteontem uma experiência exatamente, se eu pudesse pegar essa fala, esse escrito do Ramana, eu estava colocando, eu não. Isso estava sendo colocado em prática, ipsis literis. E foi interessante porque foi uma versão mais ampliada do que eu vivia nos últimos tempos. Por que ela foi mais ampliada? Porque a partir do ponto de vista de uma sensação de contração, seja por que quer que seja, porque você está discutindo com alguém,
porque a vida traz determinado movimento de dificuldade, né? As nossas dores e sofrimentos, qualquer que seja. Quando foi visto aquilo, eu não joguei mais dentro daquilo que eu acredito que, né, que às vezes sou, né, que é a identidade corpo-mente, mas eu joguei dentro do corpo só, as sensações do corpo. E essas sensações do corpo, eu fiquei observando aquilo e tentando só olhar para o corpo. Automaticamente, depois de um tempo desse processo de simplesmente perceber essas sensações físicas que se passavam, naturalmente a atenção ela se desviou do corpo e foi para a sensação de que, para que eu pudesse me defender aquilo que normalmente se identifica como a minha realidade, como aquilo que eu sou, que é essa questão egóica, com esse ego, eu percebi uma vontade desse corpo dizer, não, mas é assim, 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 assado, porque eu sou assim, assim, assado. E quando isso apareceu dentro desse olhar, foi tão interessante porque é como se tivesse um descolamento. Eu não sou isso e esse corpo também não é o que eu sou. E aí o corpo relaxou completamente e veio uma pacificação imensa e uma sensação de plenitude, porque não havia necessidade de defensão nenhuma. Defensão e também a questão de dizer eu sou melhor que você, ou comparação. Foi tão claro que essas falas que se lê num livro, em termos sagrados, etc. e tal, eles se tornam presentes na tua investigação de uma forma tão clara que você consegue olhar e é como se fosse uma armadilha, porque é como se eu olhasse para aquilo e percebesse que é uma forma, é um jeito de dizer. É como se o mundo estivesse dizendo, olha aqui, se espelha nisso. E quando você se espelha naquilo, você responde como, muitas vezes, entre aspas, uma ideia de que eu sou desse mundo se revela aqui. E eu respondo como esse mundo que eu acredito que eu sou, respondo. Mas se eu percebo que isso não é o que eu sou, nem no corpo e nenhuma outra expressão, naturalmente o que brota daqui é tão claro, é tão sábio desse ponto de vista, que não tem como você acolher mais aquilo como sendo você. É muito curioso. Vai se revelando efetivamente algo que você fala assim, nossa, aonde esteve a minha identidade durante tanto tempo? Aonde foi colocada aquilo que eu sou? E aí eu percebi que efetivamente não é só uma questão, porque eu estava investigando muito dentro do universo de, se eu estou buscando a felicidade, então não é isso que eu sou. Eu estava usando isso como um formato de ferramenta. E aí quando começou a entrar também a questão de olhar para esse corpo, associada à questão dessa busca pela felicidade, é como se tivesse realmente uma nova ferramenta. E essa ferramenta acabou culminando nesse relaxamento, que eu nem há uma busca de relaxamento efetivo, quando Sim. esse corpo é percebido. Isso é importante. Ela não é esse o motivo, mas é que efetivamente virou uma grande ferramenta e que de uns dias para cá eu falei assim, uau! É muito engraçado que eu sempre faço uma comparação às vezes com o videogame. O personagem, ele vai lá, ele entrou numa portinha, ele ganhou uma ferramenta nova e ele fica experimentando essa ferramenta muitas e muitas vezes, até que isso deixa de ter a importância que tem, né? Porque no princípio ela ganha uma importância, uma força, e uau, né? E fica aquela coisa mais animada. Mas é de uma beleza e de uma... uau! É isso. Obrigada, Mita. Essa abordagem que você trouxe, vívida e real, tem primeiro esse ponto principal de que o que eu sempre falo é a tua vida que está em jogo, tua vida é o teu koan. Ou você leva para a tua vida, ou você vai para uma
universidade, descobrir novas formas de falar sobre o mundo, que inclusive tem algumas universidades aí que estão falando de espiritualidade como um modelo de mundo bacana, mas são modelos de mundo, né? Satsang, esse sentar juntos, essencialmente é vívido e é para ser vivido. E esse ponto é fundamental. E depois você trouxe essa questão da investigação e de como o reconhecimento de que a identidade, de uma forma muito sutil, habita esse corpo. Ainda que muitos caminhos que a gente trilha, inclusive religiosos e místicos, nos faz dizer, eu sei que eu não sou esse corpo, eu sei que eu sou uma mônada, uma alma, um espírito, mas ainda assim, no meu dia a dia, eu continuo atuando muito vinculada a esse corpo. E quando eu reconheço que esse corpo como uma matéria ou um campo de energia, e aqui eles trazem como, né, o Ramana, através das escrituras, traz como esses 5 elementos aqui, não tem consciência de si, é impulsionado por desejos, e aí a tua fala vem bem de acordo também, né? Esses desejos de querer se sustentar e se manter como centro, e essa busca de felicidade como um desejo que primeiro é relacionado com os desejos do corpo e da personalidade, e depois a gente entende que essa busca da felicidade, na verdade, é a busca de si. E aqui, como em todos os outros escritos do Ramana, ele volta diretamente ao centro. Investiga intensa e profundamente dentro de si próprio o que brilha no âmago do coração como eu. E aí a tua fala, né, final, arrematada, né, de perceber que por quanto tempo eu coloquei esse eu no corpo, na personalidade, nos pensamentos, nos desejos, e como ele brilha por si só, além de todos esses elementos, no âmago de cada elemento. E por isso que ele chama para você olhar no âmago do coração, o coração como existência, no âmago do coração existencial, ou do coração espiritual como esse ser último, no âmago do coração de cada coisa, de cada evento. Qual é o âmago de cada evento? Qual é a essência de cada evento, de cada momento, de cada manifestação, seja um sentimento, seja uma sensação corporal, seja um comportamento ou um pensamento, seja um relacionamento acontecendo, o que é o âmago do coração de cada uma dessas manifestações? Que brilha como eu, o próprio ser dando ser a tudo. Eu sou o ser. Eu sou esse coração imutável em todos os eventos. Ô, Namita, você quer ler para mim o que você escreveu? Oi, Viti. Oi, oi. Então, na verdade, você já até respondeu para mim, que era a respeito desse coração mesmo, né? E, assim, meu cachorro não vai parar de latir, por isso que eu escrevi. Mas não tem problema não. Eu tinha colocado que esse coração que ele se refere, que seria esse âmago do coração, não é esse coração físico, né? Porque esse coração físico faz parte do cadáver. Isso, né? Perfeito. Porém, é nele que se percebe este brilho do eu. Não no coração físico. No coração como âmago da existência. E por isso que se você continuar lendo umas coisas do Ramana, você vai encontrar, Namita, ele falando que o coração, esse coração com C maiúsculo, reside no lado direito do peito. É só um jeitinho dele dizer que não é o coração físico. Esse órgão físico, ele pode ser retirado e trocado por outro num transplante. Ele pode ser colocado uma máquina dentro dele chamada marca-passo, para que ele fique pulsando num bom ritmo se ele está mal disfuncional.
não é esse coração físico, é no âmago da existência que nos dá a impressão de ser aqui, que quando você diz eu, você aponta para o peito, fui eu que fiz isso. Então é só uma impressão de uma localidade, mas é só uma impressão. Esse âmago desse coração, ele está também no entre. Quando eu estou conversando contigo, o âmago do coração desse momento está entre eu e você. Está no entre, nesse sentido do entre que engloba todas as pessoas, todos os ambientes. É esse que é o coração, o âmago. O coração, na verdade, é o âmago de todos os eventos. E aqui, inicialmente, nesse primeiro tópico, ele convida para olhar, né, dentro do coração, dentro de si próprio, do coração existencial, que brilha como eu. Não está nesse órgão físico. Não está nesse órgão físico. Na verdade, inicialmente, a gente tem como é que eu posso dizer, um condicionamento mesmo, um vício, eu ia dizer, e vou usar essa palavra, um vício condicionado muito antigo de apontar para o centro do peito. Mas quando a gente vai percebendo, o corpo inteiro é esse âmago, é esse coração. Sim. Agora, a minha dúvida seria assim a respeito do que é isso que a gente sente quando aperta o coração, ou quando o coração relaxa, se parece que assim, nossa, é isso mesmo, parece que deu aquela sensação de, ai. Sim, sim. Então, são associações, Namita, associações físico-energéticas, quando a compreensão, quando uma mente que estava velada pela ignorância da confusão, velada e contraída na identificação com esse limite individual, é isso aí, Kiran, quando há esse clareamento da mente, de que esse eu descansa, como Kiran escreveu aqui e no agora, né? Esse coração é o aqui e o agora, esse eu é o aqui e o agora, essa descontração reverbera com uma sensação de alívio. Então aquilo é como tirar um sapato apertado. Uma vez um amigo meu me disse isso, é como tirar um sapato apertado, o pé fica todo felizinho, né? Até o corpo tem uma sensação agradável. Agora, não pare na sensação agradável, e isso é fundamental quando a gente fala do corpo. Por trazer esse alívio, a gente associa um evento, que é o reconhecer-se pura presença, consciência, o puro ser, com uma sensação que dá no corpo a causa do relaxamento é o reconhecimento. Não é o corpo em si que te dá esse reconhecimento, mas o reconhecimento leva o corpo a um movimento na hora do reconhecimento, na hora dessa mudança de percepção. Porém, agora, essa mudança de percepção vai conquistando, vai se assentando de tal forma que já não importa o estado do corpo, essa compreensão está aí, e né, porque nesse momento houve um relaxar, num próximo momento a compreensão pode não vir acompanhada com relaxamento. Atenção para isso. Num próximo momento, e esse próximo pode ser esse momento que está acontecendo então agora, a compreensão que eu sou o ser, puro e não ligado ao corpo, pode vir acompanhado do mesmo tensionamento que tinha antes, de um não relaxamento. Ok, isso está claro? Deixa eu conectar aqui. Sim. Então, esses relaxamentos que acontecem... Espera aí que não conectou, só um minutinho.
esses relaxamentos que acontecem, Namita, eles são consequência de um momento. Esse momento agora. E pode ser que no outro momento não tenha essas consequências. Se você faz da verdade um condicionamento, ou seja, se a verdade tem a condição de relaxamento do corpo, você está tratando de uma verdade condicionada. Aqui a gente está tratando da verdade incondicionada. Qualquer que seja a condição do corpo, a verdade permanece a mesma. Medita sobre isso. Contempla sobre isso. Basta pegar um pedacinho de um satsang, se essa questão é muito essencial para você, eu te diria, fica contemplando isso. A verdade é incondicional. Ainda que muitas vezes, quando eu me volte para a investigação, o corpo relaxa, uma questão emocional se dissolve, uma mente muito agitada se acalma. Nenhuma dessas condições estão vinculadas à verdade. A verdade é incondicional. E ainda que muitas vezes em satsang, na investigação, haja consequências, igual a Mita contou que deu uma relaxadona, são consequências que pode ser que venham, pode ser que não venham, e agora já não importa mais, porque eu sei que a minha verdadeira identidade brilha no coração do ser, como este ser imutável que eu sou. Contempla esse ensinamento profundamente e não ligue nenhuma condição emocional, sensória, mental à verdade imutável. Isso é importante pra caramba. Sim. Fundamental. Muito obrigada. Namastê, Namita. Namastê. E alguém mais trouxe uma pergunta também? Eu prefiro que sejam conversadas. Posso dar uma pesquisada aqui? Né? O Ângelo. Deixa eu ler, Ângelo, tá aqui. É sempre o back to basics. Independente da manifestação, a investigação é a mesma. Yes, yes, yes. 1000 vezes yes. E o Kiran colocou o coração como aqui e o agora. Sim, Kiran. Tem uma do Ricardo aqui, Vite. A consciência não precisa dos sentidos para se reconhecer. A consciência, Ricardo, não precisa se reconhecer. A consciência é puro conhecer. Quem se reconhece é uma mente confundida. É uma mente que está velada e confundida. Não é a consciência. A consciência, na verdade, é um outro nome para puro conhecer, para puro saber, ou sabendo, ou algo que está aí o tempo todo. Isso que está aí o tempo todo aparentemente se confunde, se vela no sentido de velar e se confundir. Então, o que está velado e confundido é a mente. E a mente em si não precisa dos sentidos. A mente em si é maior do que os sentidos. Porém, na forma humana, que é isso como é. Porque o que está em jogo, o que é o nosso Koan, é a nossa vida. E a nossa vida é esse corpo, mente, percepções, pensamentos, sensações e a consciência sempre presente. E investigando, eu vejo que tudo, absolutamente tudo, é ser, consciência, sempre presente. Mesmo aquilo que eu dava como real em si, o corpo, o pensamento, a emoção, eu vejo que tudo isso na investigação é só consciência. Que no âmago mesmo de tudo é só consciência. Então aqui, 1000 teorias podem ser feitas sobre a necessidade do mundo material. E aqui não está em jogo a necessidade do mundo material, está em jogo a existência do mundo material.
a existência do corpo e dos sentidos. E que raio de coisa que pode ser feito com esse corpo, com esses sentidos e com esse mundo material para revelar a consciência como sendo a existência verdadeira e real de tudo que é. Esse é o despertar. Pulsante e vivo a cada respiração, a cada olhar, a cada som que passa na rua, a cada momento de angústia, a cada agitação da mente. A verdade indissolúvel da presença consciência como ser que tudo é. E antes de eu pegar o Devaraj lá, deixa eu só ler esses 2 últimos parágrafos para a gente fazer esse fechamento. E ainda tem uns 10, 15 minutinhos para a gente conversar. Transcendendo o incessante fluxo de pensamentos diversos, surge no coração como eu, a contínua, ininterrupta, silenciosa e espontânea consciência do ser. E aqui eu só quero também fazer um apelozinho de aproximação à linguagem do Ramana, porque vai que vocês empolgam e vão ler um monte de coisa do Ramana, vocês vão estar lendo, então, o que ele chama de eu. E aqui começa a aparecer pela primeira vez o eu. Um E maiúsculo, ele bota um tracinho no meio. Tracinho eu. Transcendendo um incessante fluxo de pensamentos diversos, surge no coração como eu, a contínua, ininterrupta, silenciosa e espontânea consciência do ser. Era disso que a gente estava falando. E ele termina no último parágrafo. Se nos aferrarmos a ela e permanecermos tranquilos, o sentido de eu minúsculo no corpo fenecerá por si próprio, como fogo de cânfora. E isso também é uma expressão que vem da Índia, que eles têm muito costume de queimar cânfora em honra a Shiva, a Vishnu, né? E o fogo da cânfora se extingue por si só quando aquela pedrinha acaba. Vocês podem até brincar de fazer isso, comprar uma pedrinha na farmácia, custa 50 centavos, R$1, botar num lugar adequado, para não pegar fogo, né? Uma panelinha de barro, de ferro, e acende a cânfora ali, você vai ver ela num instantinho queima e se vai e não sobra nenhum resíduo. E é por isso que ele traz essa metáfora. Se nos aferrarmos a ela, a consciência do ser, e permanecermos tranquilos, o sentido do eu no corpo fenecerá, diluirá por si próprio como fogo de cânfora. Os sábios e as escrituras afirmam que isso é liberação. E como diz a Amita, faça, reconheça na investigação que é seja você mesmo essas palavras sagradas que estão aí sendo ditas. Não tenha pressa, mas não deixe para depois. Confie nas escrituras e nas palavras dos apontadores verdadeiros de que o senso do eu ligado ao corpo fenecerá, diluirá, evaporará igual o fogo da cânfora. Aferre-se, e a prática está aqui. Na boa, não precisa de mais nada. Aferre-se ao coração do eu, como essa ininterrupta, silenciosa e espontânea consciência do ser. Contínua, ininterrupta, silenciosa e espontânea consciência do ser. Tudo mais muda, tudo mais vai e vem. Essa espontânea consciência do ser, o coração do eu, ininterrupto e sempre presente, faz com que todas as confusões se diluam, se evaporem, naturalmente, por si próprios, como diz o texto. Fala aí, Niravion. Leia aí para mim, que foi muito comprido o seu parágrafo. Vamos investigar juntos. Oi, tá me ouvindo?
Tô sim, tá ótimo. Eu tô no computador e no celular, porque meu computador tá sem som. Eu tô te vendo no computador e falando aqui no celular. Tá ótimo pelo celular. Eu coloquei aqui que se os sentidos fossem os portadores da consciência, que não haveria sono profundo, né? Porque a gente estaria a noite toda percebendo pelo menos o toque do colchão onde a gente está deitando, né? É uma observação assim, até pueril, mas para mim uma coisa bem concreta, né? Sim. Realmente a consciência não está nos nossos sentidos, né? É só uma observação. Perfeito. Perfeito, é um bom toque, Miravi, um bom toque, como que esses instrumentos de investigação, eles vão ganhando uma força dentro da gente espontaneamente, né? Nesse mergulho que a gente tem feito, falando sobre os estados, né? Os 4 estados, né? Vigília, sonho, sono profundo e a consciência sempre presente, né? Como que imediatamente a associação se clareia, né? Se fosse ligada aos sentidos, não seria possível o sono profundo. É uma boa dica de como não está nos sentidos a consciência. Tanto que a consciência está consciente dos sentidos. E uma outra forma de investigar isso é por essa trindade que eu trouxe, que eu digo sempre, né? A consciência deste que vê, do ato de ver e do objeto visto, né? E daquilo que é visto. Essa trindade que está sempre una e inescapável, essa trindade, ela é percebida, ela é vista, ela é a consciência dessa trindade. No âmago mesmo dessa trindade, o que brilha é a consciência. Não é nem o vedor, nem o ver, nem o objeto visto, a consciência. Nesse apontamento eu tenho alguma dificuldade ainda, né, agarrado em algumas questões, mas eu percebo que isso aí são questões egóicas mesmo, porque seria assim a necessidade da garantia de uma sobrevivência, porque no sono profundo não há percepção alguma, mas no dia seguinte eu acordo e sei que eu dormi, que eu tive um dia anterior, a memória me conta isso, e os apontamentos dizem que o sono profundo é como a morte. Mas eu ainda não tive essa experiência de morrer e depois acordar e ele me recordar de que eu morri. Então, eu sei que isso é uma questão egóica, que é uma necessidade de... Estou me agarrando num pontinho para não, mas eu não, né, eu não vou morrer, eu vou continuar. Mas isso ainda me dificulta. Eu tenho assim, alguma dificuldade para poder ultrapassar isso, mesmo sabendo a origem desse questionamento, né? É por aí. É mais importante do que algumas compreensões, né? E se vocês pegarem as gravações, tem uma gravação que eu tive com o Muji em São Paulo, no Retiro de Silêncio, que é muito preciosa, e eu conversei com ele sobre essa questão mesmo desse despertar, né? E ele trouxe isso, as compreensões, elas vêm em ondas. Essas compreensões do despertar, elas vêm em ondas. De repente eu saco alguma coisa que é dito nas escrituras, que é um apontamento, mas que isso não é fundamental. Você pode estar desperto, mesmo sem compreender um determinado aspecto. E essa despertude nada mais é do que esse reconhecimento claro da sua real identidade como o coração do ser, o ser no coração de todas as coisas. A despertude é a tua identidade clara, como o ser no coração de todas as coisas. Isto é o que eu sou. Isso é o que você é. E todos esses jogos que surgem como dúvidas, na hora que as dúvidas surgem, Miravi, muito mais do que ter uma solução ou uma experiência delas, é ver que na hora mesmo que a dúvida surge, eu sou o ser no coração mesmo desse evento que é a dúvida surgindo. E aí, como o fogo na cânfora se esvai por si próprio, há esse enraizamento
essa clareza sempre presente da tua real identidade. Perfeito. Okay? Então, convido vocês a estarem olhando de novo esse texto, agora com mais cuidado, porque tem todas as diquinhas aqui, eu até brinquei, pronto, acabou aqui, né? Então, vou ler de novo os 2 últimos parágrafos para a gente estar encerrando, está na hora de estar encerrando hoje. Então, é assim, olha, começa no final ali do 1, 2, 3 parágrafos de baixo para cima, a última frase. Nem mesmo murmure a palavra eu, com E minúsculo, mas investigue intensa e profundamente, dentro de si próprio, o que é que agora brilha no âmago do coração como eu, com E maiúsculo. E aí, indo lá nas notas, o eu com E maiúsculo designa o ser, objeto da autoinvestigação. E ele continua, transcendendo o incessante fluxo de pensamentos diversos, e aqui inclui pensamentos também como as experiências emocionais e sensórias, surge no coração como eu, a contínua, ininterrupta, silenciosa e espontânea consciência do ser. Se nos aferrarmos a ela e permanecermos tranquilos, o sentido do eu no corpo fenecerá por si próprio, como fogo de cânfora. Os sábios e as escrituras afirmam que isso é liberação. Sim, isso é liberação. Obrigada a todos. Namastê.